Muito prazer, meu nome é Renata Auric, eu sou fisioterapeuta do sono e hoje a gente vem falar da importância do sono, da qualidade do sono, trazendo aí esse equilíbrio na vida, né? O sono ele é importante na longevidade, trazendo aí condições para a gente restabelecer tanto o bem-estar físico quanto também o bem-estar mental, o bem-estar emocional. O sono, né, quando a gente considera aí uma noite bem dormida, ele vai trazer condições para a gente enfrentar todas as dificuldades, todas as instabilidades ou mesmo situações do dia a dia, seja situações familiares, seja situações aí sociais ou mesmo dentro das empresas, né, durante o trabalho, trazendo aí melhor entendimento, melhores relações no trabalho. Durante as fases do sono, né, que são as arquiteturas ali, a gente tem as produções de hormônios, que são os hormônios ali como prolactina, grelina, leptina, que são hormônios fundamentais e que se a gente tem alguma alteração nessa arquitetura do sono, esses hormônios eles não são produzidos adequadamente. Além disso, durante o sono também a gente reforça o sistema imunológico. Um sono ruim, um sistema imunológico enfraquecido. Durante as fases do sono é que ocorre também a consolidação da memória e durante o aprendizado também. Tudo que a gente aprendeu durante o dia, que a gente vivenciou durante o dia, a gente vai dormir e vai consolidar esse aprendizado. Se eu não tenho uma noite de sono satisfatória, tudo aquilo que a gente vivenciou, a gente não vai reforçar, a gente não vai aprender. Tá? Então esse empenho nosso profissional, esse empenho escolar, né, ele não vai acontecer, tá bom? Durante o sono também ocorre o reforço do nosso sistema imunológico, que é muito importante nesse momento, principalmente aí de pandemia, né? A gente tem toda essa alteração agora profissional, correria danada, a gente não dorme bem, o sistema imunológico vai cair e aí as doenças vão aparecer. Em geral, a gente considera aí que as pessoas elas dormem de 6 a 8 horas por noite. Entretanto, a gente vai ter as variações. A gente tem aqueles curto-dormidores, né, os dormidores curtos, que eles vão dormir aí 5 horas por noite, eles vão acordar com sonos satisfatórios, preparados para o dia a dia, né? Então, aquela pessoa ela vai acordar preparada para uma reunião de manhã, né? Vai ter um empenho bom durante o dia, mas vai ter aquele longo dormidor, né? Aquela pessoa que vai precisar de dormir de 11 a 12 horas por noite. E se a gente marcar uma reunião com ele aqui às 8 horas da manhã, ele não vai conseguir chegar. Ou vai chegar estressado, atrasado, cansado, vai dormir durante a reunião. Não é mesmo? Isso é fisiológico, é característico dele. Tá? Então a gente tem que respeitar, não adianta eu dizer que uma pessoa tem que dormir 6, 7 horas por noite, não, vai depender, né? Tem pessoa que precisa de dormir 10, tem pessoa que dorme 4 horas por noite. Agora a gente sabe, se você dorme menos de 4 horas ou mais de 12 horas, o seu risco de desenvolver uma doença cardiovascular existe. E aí a gente tem que ter uma atenção redobrada. E aí vocês vão me perguntar, como é que eu vou avaliar a qualidade do meu sono? Como é que eu vou saber se eu durmo pouco, se eu durmo muito, se eu tenho alguma alteração, algum distúrbio do sono? Como é que a qualidade minha de vida está sendo alterada por esse distúrbio do sono? A gente tem que avaliar alguns pontos, tá? O primeiro dele é a duração desse sono, que é o que a gente falou agora há pouco. Mas é difícil a gente avaliar e eu vou falar um pouquinho mais à frente como que a gente avalia a duração do sono, tá? O segundo ponto é o tempo de latência do sono. O que é a latência do sono? Quanto tempo que eu demoro para iniciar a noite do sono, né? Então tem gente que deita na cama e com 5 minutos já apagou. Tenho certeza que tem alguém aí que deitou na cama, virou, roncou, acabou. Ou tem aquele que dorme, né? Ou então que deita na cama e que vai demorar aí para dormir pelo menos 20, 30 minutos. Esse é o tempo de latência do sono. É importante a gente avaliar, tá? A gente tem também se esse sono é um sono restaurador. Dormiu e acordou bem, né? Teve aquela sensação de cansaço quando acordou, dor de cabeça, indisposição. Então a gente considera como um sono restaurador ou não. Se o paciente acorda muitas vezes para ir ao banheiro, né? Isso é importante a gente avaliar, que é o que a gente chama de noctúria. Acima de 2, 3 vezes já é importante a gente avaliar. Pode ser a questão da diabetes, tá? Ou mesmo se tem refluxo, se está roncando, engasgando, tem paciente que acorda assustado, sufocado
Isso é uma questão que tem que ser avaliada, tudo bem? E se esse sono, a gente tem que questionar também se quando desperta, se demora muito para retornar a dormir, porque aí já pode ser um caso de insônia, tudo bem? Bom, e aí dentro disso a gente tem que ver se está com uma pressão alta, se está com diabetes, sobrepeso, se há aí uma questão de arritmia ou não. Mas a gente não está com tempo de ir ao médico, porque eu sei que vocês estão na correria. Então vamos fazer um diário do sono. Vocês vão pegar essas informações e vão anotar para mim, tá? Dentro disso, vamos ver aí quais são as considerações. Se está levantando muito, se está roncando, porque às vezes na correria do dia a dia a gente nem considera, a gente nem pontua essas questões. Um outro fator que a gente consegue também, agora na pandemia, os laboratórios do sono, que tem muitos aqui de vocês que roncam, que eu sei, que tem muitos aí que são meus pacientes, a gente faz o exame de polissonografia, que a gente consegue identificar a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Os laboratórios eles estão fechados. E agora a gente tem feito um exame, que é o exame domiciliar, que é a oximetria noturna. E eu vou mostrar para vocês rapidinho, que é um aparelhinho que a gente coloca no dedo. E aí a gente consegue com vocês em casa. No dia seguinte a gente já tem o resultado. Se o paciente está roncando, se tem apneia do sono ou não, e se a concentração de oxigênio caiu muito. E aí a gente já direciona para um tratamento. Isso é importante a gente avaliar. Na realidade, a privação do sono é algo muito comum, né, decorrente aí principalmente desse acúmulo de múltiplas funções, né? Então a gente tem aí a sobrecarga de trabalho, nós temos a sobrecarga em casa, né, com os filhos em casa, marido. Então o que ocorre? A privação do sono é algo real hoje pra gente. Como que a gente vai avaliar qual é o nosso tempo necessário de sono? O que eu oriento vocês é durante o final de semana, férias ou feriado prolongado, é a gente prolongar um pouquinho esse tempo do sono, tá? Então a gente vai desligar o despertador, né? Pedir a esposa ou pedir o marido para cuidar da casa, cuidar do filho, porque a gente vai ver qual é o nosso tempo real do sono, qual é o nosso tempo necessário. Então se você dormiu 7, 8 horas de sono e teve aquele despertar, né, gostoso, aquele sono da beleza que a gente fala, bom, então o nosso tempo ideal de sono a gente vai definir aí como 8 horas, 9 horas ou não. O seu relógio biológico vai despertar com 4 horas de sono. Aí pronto, sua esposa já vai ficar satisfeito que você dormiu às 11 e acordou às 5 da manhã, satisfeito do sono, e aí agora você já vai ter que assumir essa sobrecarga toda de casa, porque seu sono satisfatório vai ser de 5 horas, tá? É importante a gente entender qual é o nosso tempo do sono, a gente respeitar essa qualidade e essa arquitetura para não gerar prejuízos futuros. Além disso, sono de qualidade garante longevidade. Se a gente não define esse tempo de sono e a gente assume essa privação de sono, o que vai acontecer? A gente tem prejuízo na concentração, nós temos prejuízo na memória, pode desencadear, né, uma impotência sexual, alterar a libido, ganhar peso, desenvolver aí doenças como diabetes, arritmia. Por quê? A gente tem que entender que antigamente o sono não era algo, né, estudado, hoje não. Hoje a gente sabe as arquiteturas todas do sono, cada fase do sono tem a sua importância. Então, sono, a fase do sono REM, fase do sono não REM, qual hormônio que a gente está produzindo, aonde que vai ser consolidada a memória. Então, tudo isso é muito importante da gente entender. Se nós não dormirmos bem, no dia seguinte a gente vai ter todas essas alterações. E a longo prazo, a gente vai ter riscos de desenvolver um infarto, de desenvolver um AVC e até ter alterações mais críticas, mais severas. O sono não reparador, ele pode ser definido como uma privação do sono, como os hábitos não adequados, né? Ou aquele paciente que tem um distúrbio do sono, que aí seria a insônia e a apneia do sono. Quando a gente fala de insônia, é aquele paciente, aquele indivíduo que tem dificuldade de iniciar o sono, então a gente deita na cama e demora aí 30, 40 minutos, 2 horas para iniciar o sono. Ou quando a gente dorme e no meio da noite a gente desperta e tem uma dificuldade de retornar ao sono. Mas isso tem que ser presente. Tá? Tem que ser algo que venha aí repetindo pelo menos 3 vezes por semana por 3 meses.
Se for algo isolado, às vezes é um acontecimento, né, do dia a dia ou algum fator daquele dia em especial, algum estresse, alguma sobrecarga. Aí a gente não considera insônia, tudo bem? E quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, é aquele paciente que está roncando muito. O ronco é só um sinal, é um alerta, é um problema social. Para mim, para nós enquanto profissionais, isso é um sinal aí, né, que chama muita atenção para a gente, que é uma via aérea fechada, uma via aérea colabada. E aí o oxigênio não está conseguindo passar. Se o oxigênio não passa, causa aí esse ruído, causa esse som, e aí a gente tem que procurar por um profissional. A gente vai procurar por um otorrino, por um pneumologista e depois ele vai te direcionar para um fisioterapeuta. E aí depois a gente vai iniciar os tratamentos, seja com CPAP ou com BiPAP. A apneia obstrutiva do sono vai gerar aí uma sobrecarga cardíaca e causa todas essas alterações. Tem que ser tratado. Para a gente falar aí de dicas, né, para ter uma boa qualidade do sono, quais seriam elas? Primeiro, evitar os alimentos que são ricos em xantinas, que seria aí a cafeína, a Coca-Cola, os chocolates. Após as 18 horas, a gente já tem que ter essa mudança, tá? A gente define isso como higiene do sono. São estratégias que facilitam essa rotina do sono. O segundo ponto muito importante seria manter as luzes da casa apagadas. Para vocês terem ideia, na minha casa mesmo, eu apago as luzes às 7 horas da noite. É verdade, gente. Chega às 7 horas, eu apago todas as luzes da casa e deixo só o abajur aceso, tá? Isso facilita muito. As luzes acesas dificultam o hormônio, a melatonina a ser produzida. E a melatonina é o hormônio do sono. Então tem que criar esses hábitos, tá? Evitar aí televisão, evitar celular. A gente fala, aposto que todos vocês escutam, mas são estratégias que têm efeito durante o sono. Atividade física após as 20 horas não é ideal. Produz muito hormônio durante a noite, isso às vezes acaba gerando muito pico de estresse. E o hormônio do estresse com o hormônio do sono não fica muito legal. Mas eu já vi muitos pacientes mesmos que falam, mas eu gosto de malhar à noite, eu só tenho o horário à noite. Então busca outras atividades, tudo bem? Aquela atividade que te dê prazer, a gente tem que realizar atividades agradáveis. Quais são as atividades agradáveis? Para mim, eu gosto de a casa toda calma, tranquila, ler e meditar. Para você, tenho certeza que meditar às vezes não é uma boa estratégia. Mas é o quê? É um banho relaxante, é ouvir uma música agradável, você tem que buscar alguma coisa que relaxe o seu corpo, você tem que permitir essa busca para você, tá? Outra coisa, quarto é local de dormir. Quarto tem que ser um lugar silencioso, tem que ser um lugar limpo, tem que ser um lugar aconchegante. Isso faz bem para o nosso corpo, faz bem para a mente, faz bem para o físico. Buscar cobertor, buscar colchão, travesseiros confortáveis, fazer a troca disso, seja 6 meses, seja trimestralmente, tem que ser feita a troca. Uma outra questão também é a restrição do tempo de cama. A gente deitou na cama, o sono não chegou, não adianta a gente ficar rolando de um lado para o outro, mexer no celular, virar, porque aí a gente está o quê? Aumentando o pico do hormônio do estresse. Aumentou o hormônio do estresse, caiu o hormônio do sono. Aí vai falar, eu tenho insônia. Não, você está ficando estressado na cama sem sono. Então vamos levantar da cama, vamos relaxar, vamos dar uma volta na sala, fazer uma leitura e depois a gente retorna para a cama. Tudo bem? Tirar o relógio do quarto também é um pouquinho dessa estratégia que facilita. Às vezes a gente pega o celular, olha e fala 1 hora, não dormi. Aí você olha de novo, fala 1h30, não dormi. 2, nossa, amanhã eu tenho reunião 8, não dormi. Deixa o celular lá, não vamos pegar nesse celular, tá? Essas são as dicas que a gente mais vê, que tem um efeito, que ajuda muito vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Cuide do sono, cuide da saúde do sono. A gente sabe hoje que dormir bem faz bem, gera equilíbrio para a gente, tanto fisicamente como mentalmente, tá bom? Um forte abraço para vocês.